Prometi, aí vai o nosso primeiro vídeo sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre as questões relacionadas à fé. O que vocês estão vendo aí à frente são as minhas fontes ou os livros que eu utilizei para poder fazer as minhas pesquisas e aprender mais sobre Deus. Lá na frente você tem várias versões de Bíblia. Você tem aquela ali, Bíblia de Estudo, NTLH, você tem a João Ferreira de Almeida, você tem a NVI, você tem a Bíblia Ave Maria, você tem a Bíblia dos Gideones, você tem aquela marronzinha ali, aquela ali, ó, em inglês, você tem aquela cinza, a Bíblia dos TJ, você tem também aquele Novo Testamento, versão interlinear, aquela azulzinha, que é o original do grego ou uma versão do grego. Na verdade, ali são 3 Bíblias em um. Então, tem o grego, tem a NVI, tem a João Ferreira de Almeida. Eu tenho também ali atrás uma pentecostal que fala sobre o credo pentecostal, ou é uma Bíblia preparada pelos pentecostais. Então, o que foi que eu vi? São várias versões de Bíblia, exceto aquela lá que é de estudo, aquela grego e português. Então, cada uma tem uma tendência, ou você consegue encontrar elementos das religiões que a gente conhece. Então, você vê palavreados ou verbetes ou ideias, né, já escritas ali ou traduzidas de acordo com a religião de cada um. Então, todas as versões, pelas conclusões que eu tirei dessas pesquisas, elas são tendenciosas. Por isso a ideia, né, de se ter para consulta várias versões de Bíblia, várias versões. Com relação às versões da Bíblia, o que eu observei é que cada dia que passa, as versões vão sendo mais tendenciosas ainda. Eu já fiz uma pesquisa, já vi Bíblia da mulher, já vi Bíblia dos sufistas, tem Bíblia da prosperidade, então tem vários tipos de Bíblia, ou melhor, várias versões de Bíblia. Entenda bem, são versões de Bíblia. A Bíblia foi escrita no original, o original é em grego, hebraico e aramaico, e também em latim, e você tem, né, no português essa multidão de versões de Bíblia. Agora, não confunda versão de Bíblia com os escritos originais. Só para início de conversa, os escritos originais não são os caracteres de português. Os caracteres são bem diferentes, principalmente o hebraico, né? Eu tenho aqui um livro que fala sobre isso. Mas enfim, a ideia de você ter várias versões de Bíblia lá em cima, né, aquele primeiro conjunto de livros, é justamente para isso, para poder você ter certeza do que está sendo pesquisado. Então, o que foi que eu observei nos meus estudos? Assuntos, às vezes, que um católico aborda, às vezes você encontra um melhor conhecimento ou um melhor entendimento numa NVI. Mas às vezes um assunto que a NVI aborda, você entende melhor na versão católica. Então, essa que é a questão. Uma complementa a outra, ou a verdade está aí misturada, né, em todas essas versões. Então, quando você se esforça para poder saber a verdade, então você vai garimpando. Então, você não pode realmente fazer estudos se você quiser buscar a verdade em uma única versão de Bíblia. E daqui eu prestei atenção a mais utilizada, né, ou pelo menos que tem uma linguagem
que as pessoas gostam é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Se bem que você consegue encontrar algumas tendências também religiosas nessa João Ferreira de Almeida. Aliás, tem uma coisa curiosa com relação a João Ferreira de Almeida, que até hoje não se sabe se João Ferreira de Almeida era católico ou era protestante. Mas enfim, né? Por isso a variedade grande de versões de Bíblia. Então, todos os estudos que eu fiz foi assim, baseado em várias versões de Bíblia para poder não errar. Eu queria conseguir também o original em hebraico, mas não foi possível na época. Mas eu tenho aí o grego, o Novo Testamento, que já ajuda bastante. E ligado, né, a esse zelo por estudo, eu tenho também aqui gramáticas. Eu tenho gramáticas, aqui você pode ver esse livro aqui verdinho, tá vendo? Aquele dali é a gramática em grego. E esse outro aqui é a gramática em hebraico. Deixa eu me aproximar para você poder ver. Então, tudo isso com a intenção de formular estudos bem mais precisos com relação à Bíblia. Eu vou folhear aqui e você vai poder ver a grafia aí. Tá vendo? Logo na primeira folha você pode ver a grafia em grego, que é diferente do português. A linguagem grega, a pronúncia de muitas palavras parece muito com o português. Agora já o hebraico, deixa eu folhear aqui para poder você ver, é muito diferente, né? Os caracteres, a linguagem é muito diferente. Deixa eu aqui que logo ele vai chegar aqui, tá? Aí você tem um quadro, tá vendo? Então essas são as letras. Opa, aqui. Essas são as letras, o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele tem uma diferença bem grande, não só com relação ao seu formato, mas até com relação à maneira como você vai ler. Mas tudo bem, isso aí não tem tanta importância, mas eu estou mostrando que no meu zelo pela palavra de Deus, no meu zelo para descobrir a verdade, dentro das minhas limitações, eu busquei tudo que tinha ao meu alcance para, na hora que eu fosse fazer os estudos, eu ter certeza e precisão no que eu estou pesquisando, estudando com relação a Deus. Afinal de contas, o que está em jogo é a salvação e a vida eterna de muitas pessoas, inclusive a minha. E aliado a isso, eu tenho alguns livros, né? Tem esse daqui, que é do irmão, esse Álvaro César Pestana, dentro da Igreja de Cristo, ele é um dos mais respeitados. Aí ele lançou esse livro, que sempre me pergunta. Mas eu não leio só dentro da Irmandade, né? Eu leio também outros livros. Então você tem aqui a Igreja que veio de Roma, né? E tem outro aqui, o que a Bíblia diz, se eu não estou enganado, esse livro aqui é Batista. Somando também a essas fontes de conhecimento, eu tinha uma chave bíblica, ou melhor, tenho, na verdade eram duas, né? Mas agora só tenho uma. Aliado também a essas fontes, eu tenho dicionários. Então você vê que são vários dicionários em português. Eu tenho um, eu tenho dois, e tem um ali mais velho, que é de quando eu era pequeno, né? Esse dicionário é de minha mãe e eu uso ele até hoje. E tem aqui o dicionário que é específico da teologia, que é esse Vini. Ele é dicionário grego e hebraico. Então ele tem algumas semânticas relacionadas ao grego e o hebraico. Com relação à leitura, desde quando eu conheci a Bíblia, eu nunca parei de ler, né? Então, se eu não estou enganado, foi em 92 ou 93, onde eu fui apresentado às Escrituras, e de lá até cá eu leio constantemente.
Eu fiz um cálculo e pelos meus cálculos dá para se ler a Bíblia mais ou menos 3 vezes por ano, sem preocupação nenhuma. Se você for mais zeloso, você consegue ler mais vezes. Agora, eu não só li, né, mas eu também fiz anotações. Ah, tá, e tem aqui a gramática também, né, em português, para não esquecer. Esse outro conjunto aqui que você está vendo são cadernos que sempre me acompanharam, né? São, acho que chegam a mais de 10 ou 20 cadernos que eu fiz anotações sobre Bíblia, sobre o conhecimento. Então, toda a sabedoria que Deus me dava, eu comecei a fazer rascunho. Durante muito tempo eu escrevia em caderno, né? Aqui tem, deixa eu ver se dá para te contar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, 23 cadernos, todos escritos à mão, né? Note que era caderno, às vezes, até de eu anotar outras coisas relacionadas ao meu trabalho, mas por eu ler muito e pesquisar muito sobre a Bíblia e sobre várias coisas, então eu tinha necessidade também de escrever. E agora a questão é a seguinte, relacionado à pesquisa, né, a você entender as coisas de Deus, né, e as coisas espirituais, essa daqui são as fontes teológicas que fala especificamente de Deus, mas eu usei também outras fontes, mas não, são muitos livros. E depois que eu tive computador, né, e notebook, tive acesso à internet, eu comecei a pesquisar também no Google. Então, tudo isso para poder entender e saber realmente onde é que está a verdade. Então, a verdade está em várias partes e a gente precisa garimpar, e é possível sim saber da verdade até com relação a mim. Valeu? Obrigado aí.